Olá, internautas e usuários do portal Tempo, também conosco os ouvintes da Rádio Super. Estamos começando a live do Tempo, que nesta semana retrata o turismo em tempos de pandemia. Nosso entrevistado de hoje é Marcos Brandão, ele que é diretor-presidente da BH Airport, que é a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que fica em Confins, na região metropolitana da capital mineira. Participe conosco, mande um WhatsApp 988-100-917. O DDD é o 31. E também pelo nosso facebook.com/portal O Tempo. Você também pode se inscrever em nossa página no Facebook. É só você curtir. Comigo aqui no estúdio, Paulo Campos, editor de turismo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Helenice. Boa tarde, internautas. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a você que nos acompanha pelas redes sociais do Jornal O Tempo. Carlon Aredes, editor de economia. Tudo bem, Carlon? Tudo bem, Helenice. Boa tarde, Paulo, e boa tarde, público. Bom, quero dar o meu boa tarde e agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar da live do Tempo. Marcos Brandão, uma ótima tarde para você. Olá, Helenice, boa tarde. Grande prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite. Ô Marcos, antes da pandemia, cerca de 30 mil pessoas circulavam diariamente pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Tínhamos em torno de 300 voos operados por dia entre pousos e decolagens. Agora, em julho, são esperados mais de 100 mil passageiros e cerca de 1.400 voos. Isso significa uma retomada ainda na pandemia? Helenice, na verdade, no mês passado nós tivemos 68 mil passageiros. Então, assim, no contexto que nós estamos hoje, eu acredito que é um grande primeiro passo. Nós estamos falando aí de um adicional de quase 40%, 50%, mas nós sabemos que nós estamos muito longe da realidade do aeroporto. Apenas para que vocês tenham uma ideia, em julho era esperado mais de 1,1 milhões de passageiros no nosso aeroporto internacional. Então é um primeiro passo, mas ainda estamos muito longe da realidade. Bom, eu quero chamar aqui para conversa Paulo Campos, editor de turismo. Marcos, boa tarde. Nós sabemos que os aeroportos foram porta de entrada da Covid-19 no Brasil e no mundo. Até esse vírus se disseminar e chegar, houve uma janela pelo menos de 2 meses para a gente se precaver. Eu tenho amigo meu que saiu de conexão de Panamá via Copper Lines para o aeroporto de Confins, estava com tosse, estava com febre, chegou em Confins, não tinha nenhuma barreira sanitária, não tinha nenhuma abordagem para ele. Eu queria saber o seguinte, o que nós fizemos de errado? Ô Paulo, na verdade, só para que você tenha uma ideia, o primeiro comitê de crises que nós montamos no nosso aeroporto para começar a entender essa situação toda foi no dia 27 ou 28 de janeiro. E o que ocorreu, Paulo? Do ponto de vista prático, né, nós não tínhamos ainda informações qualificadas para entender como fazer esta contenção, enfim, como evitar os possíveis riscos aí trazidos pela Covid. Então, naquele momento, todas as prioridades que nós tomamos, todas as ações, né, tomadas a título de prioridade mesmo dentro do aeroporto, estavam relacionados a questões sanitárias. Então era álcool gel, para você ter uma ideia, desde janeiro nós temos já álcool gel espalhado por todo o aeroporto, as medidas sanitárias de limpeza, por exemplo, dos nossos banheiros foram intensificadas em todos os horários. Então,
Respondendo claramente, Paulo, eu acho que esse é um processo árduo de aprendizado de todos nós e a falta de informação realmente, né? Para que você tenha uma ideia, nós já estamos em julho e ainda hoje não existe uma regulamentação clara nos aeroportos, e isso não é no Brasil, é a nível mundial, quanto à importância de se medir a temperatura, por exemplo, dos passageiros. Então tem muita gente fazendo, nós estamos estudando, mas do ponto de vista prático ainda não existe regulamentação. Então eu acho que é um processo realmente de muito aprendizado e que hoje, sem dúvidas, nós estamos num nível diferente, mas há um custo muito alto, né, que todos os países aí ao redor do mundo estão pagando por conta dessa curva de aprendizado. Marcos, boa tarde, é Carlos, tudo bem? Eu vou abrir com uma pergunta feita, me passada pela repórter de economia aqui do Jornal O Tempo, do grupo, né? A Keila Ariadne, que você deve conhecer muito bem, e ela levanta a seguinte questão: Confins está operando aí com 10% de sua capacidade, né? De 300 voos diários para cerca de 30 agora. E como que isso impacta na receita oriunda aí das tarifas de embarque? E como é que vocês equilibram a conta sem essa receita? Carlão, boa pergunta. O que aconteceu do ponto de vista prático, né, Carlão, é que todos os aeroportos foram fortemente impactados e a perda de receita ela é proporcional à perda dos nossos passageiros. Então hoje, para você ter uma ideia, a nossa receita ela gira aí em torno de 15% mais ou menos do previsto para o mês de junho ou agora o mês de julho. Como reequilibrar isto, né? A BH Airport, nós tomamos uma decisão lá no início de março que eu acho que foi muito inteligente no seguinte sentido: nós entendemos que a nossa prioridade neste momento, embora exista essas questões financeiras muito sérias em todos os aeroportos, nós preferimos por manter o emprego. Então, a BH Airport, nós não demitimos nenhum colaborador nesse período e nós optamos por utilizar este momento, né, para estudar novos projetos, para olhar para o futuro de uma forma um pouco mais estruturada, com a conclusão de alguns projetos que ainda estão em desenvolvimento. Agora, do ponto de vista prático, nós estamos consumindo o nosso fluxo de caixa. Então, a expectativa realmente é que as coisas comecem a melhorar. Este mês agora de julho tem um aumento aí de 40% em relação a junho, mas do ponto de vista prático, se nós não tivermos uma retomada nos próximos 5, 6 meses, todos os aeroportos, e eu não digo aeroportos brasileiros, aeroportos a nível mundial, realmente começam a precisar do apoio dos seus acionistas para manter as suas operações. Não é o nosso caso ainda, nós temos conseguido fazer uma boa gestão das nossas despesas do ponto de vista de investimentos, postergamos alguns investimentos para o final do ano, mas a prioridade realmente é de ter os melhores projetos que vai realmente contribuir com a construção aí, a retomada, prontos para quando isso ocorrer. Então esta é a situação hoje, olhar para frente, bons projetos e torcer para que as coisas internacional aí do ponto de vista mundial, realmente a gente tenha alguma solução aí de uma vacina, enfim, de mais controle para que de alguma forma a gente consiga retomar pouco a pouco. Ô Marcos, a gente está acompanhando quase que dia a dia, né, os desdobramentos aí dessa pandemia e seus efeitos. Você já tem assim, uma previsão de alguma retomada de voos, por exemplo, esses 30 voos diários de hoje, semana que vem permanecem 30, tem expectativa de aumentar ou até de cair, né? Também isso é muito variável. Carlão, existe um aspecto muito bacana que eu acho que nós temos que comentar no nosso aeroporto aqui. Aí eu estou falando especificamente do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte,
E apenas para que vocês tenham uma ideia, embora nós tenhamos hoje 10% de passageiros, nós já estamos hoje voando para 15 destinos. Lá em março, antes da pandemia, nós tínhamos 45 destinos. O que é que significa isto, né? A importância do nosso aeroporto para a conectividade da malha nacional. Ou seja, nós temos 10% de passageiros, mas mais de 30% dos nossos destinos já retornaram. Então isso é uma notícia super boa para o nosso estado, porque demonstra esta capacidade e importância do aeroporto internacional para a conexão da malha a nível Brasil. A nossa expectativa hoje é que para o mês de dezembro, ou seja, de julho a dezembro, a gente consiga retornar aí mais ou menos a 60% do que estávamos voando lá no início, no mês de março. Live do Tempo de hoje recebe Marcos Brandão, ele que é diretor-presidente da concessionária BH Airport, que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que fica em Confins, na região metropolitana da capital mineira. Ô Marcos, você falou aí que não houve demissões, e em relação ao orçamento, qual é o volume de funcionários atualmente? E até quando a BH Airport suporta esse quadro de funcionários, de acordo com o desenvolvimento aí, a manutenção da pandemia, para que não haja demissões? E o faturamento da BH Airport no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, qual era antes a previsão para este ano e o que vocês estão trabalhando para este ano? Helenice, a nossa previsão de manutenção, né, do emprego, ele tem uma relação muito grande com dois fatores. O primeiro é a retomada dos voos, né? Nós temos que voar, não tem jeito, é o negócio nosso, é este, e esta expectativa que eu mencionei para vocês de retorno aí mais ou menos de 60% da condição que nós estávamos em março. Agora, em paralelo, vou dar um exemplo prático para vocês. Nós lançamos agora, há menos de 30 dias, o aeroporto industrial. Então, o aeroporto industrial, ele trouxe para nós a oportunidade, já inicialmente, de transferir apenas 5 ou 6 colaboradores da operação do aeroporto para o aeroporto industrial. Então, agora nós já estamos negociando a segunda empresa. Fechando a segunda empresa, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos realocar possíveis colaboradores da BH Airport no projeto do aeroporto industrial, entre outros tantos projetos. Então, a nossa estratégia hoje é que projetos paralelos, Helenice, ele tem que andar com muita velocidade, porque esta é a única forma que nós vamos ter de realmente manter o emprego, manter o trabalho, né, de todos nós e olhar para frente de uma forma estruturada, porque estes projetos, eles são importantes hoje, mas serão ainda mais importantes quando nós iniciarmos a retomada, tá? Quanto ao nosso faturamento, eu não gostaria, Helenice, de falar o número especificamente, mas hoje nós estamos aí a 15% do nosso faturamento numa base mensal. E na base anual nós devemos chegar a 65% do que era o previsto para o ano de 2020. Bom, então, mas mesmo assim, a BH Airport continua acreditando em Minas Gerais, continua acreditando no governo Zema e no governo Bolsonaro para manter a sua presença aqui no estado. Helenice, acho que a melhor resposta, né, para esse projeto é o aeroporto industrial. O aeroporto industrial é um projeto de 20 anos, né? A legislação foi aprovada praticamente há 18 anos atrás, 20 anos atrás. E o que é que nós fizemos? Nós realizamos investimentos para desenvolvimento de um software de gestão, investimentos importantes, temos investimentos planejados, tudo pensando na importância do projeto do aeroporto industrial e mais, inclusive, o aeroporto industrial, ele traz um benefício para o fortalecimento da conectividade do nosso aeroporto
que é imprescindível para o crescimento e para a retomada. Então, eu não tenho dúvidas que os dois grupos, o Grupo CCR e o nosso outro acionista Zurich Airport e a Infraero, eles têm muito boas perspectivas de seguir realizando os investimentos e, na verdade, nós estamos muito animados com a perspectiva, né, do aeroporto industrial e outros vários projetos que nós temos. Então, a nossa prioridade hoje tem sido trabalhar muito estes 3 meses. Eu acho que nós trabalhamos mais horas do que o comum, tamanha a importância de tais projetos e da crença que nós temos que entregar um bom trabalho aqui em Minas e cumprir aí com esse papel que o aeroporto tem de desenvolvimento realmente, né? Desenvolvimento social e socioeconômico do estado. Live do Tempo de hoje com Marcos Brandão, ele que é diretor-presidente da concessionária BH Airport, que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Ô Marcos, daqui a pouquinho a gente vai continuar mais esse assunto do aeroporto industrial, porque eu quero dar um giro aqui na mesa. Paulo Campos tem mais perguntas para você. Marcos, a palavra mágica do turismo hoje é protocolo. Todos os segmentos estão fazendo protocolos. A IATA, ela compartilhou com os aeroportos, com as companhias, procedimentos muito detalhados para aeroportos, para companhias aéreas, para tripulantes, para passageiros. Eu queria, só que não é bem assim, né? Eu converso com muitos infectologistas e nós vamos ter no programa de sexta-feira uma infectologista, que é a Tânia Chaves, que é ligada diretamente ao setor de viagem, que ela fala que não basta só fazer protocolos. Você tem que testar, testar, auditar, treinar, tem que ter uma coisa muito rigorosa. Eu queria saber como estão os protocolos no aeroporto de Confins por um motivo. Você não pode confiar na educação e na conscientização do passageiro. Você vê que abre um bar, abre um restaurante, todo mundo vai correndo para os bares e restaurantes, forma uma aglomeração, que é o que menos indicado no momento. Eu queria saber como estão esses protocolos no aeroporto de Confins e que você me contasse detalhado, como vai ser a sala de embarque, como vai ser as lojas que estão hoje no Confins, como que isso está sendo implementado? Paulo, a sua pergunta ela é muito boa no seguinte sentido, né? Imagina a sala de embarque hoje do aeroporto, de qualquer aeroporto. Nós temos, por exemplo, um assento onde está permitido você utilizar e ao lado você não pode utilizar. Então tem um X lá que nós colocamos com uma mensagem do coronavírus, enfim, para você se cuidar, para higienizar tudo aquilo. Então, qual que é o grande desafio que nós temos de curto prazo? É realmente trazer para a nossa cultura, Paulo, a importância de que a responsabilidade por estes protocolos, na verdade, é de cada um de nós. E eu tenho uma visão muito particular que eu acho que nós podemos utilizar das empresas para fortalecer ainda mais esta cultura. Então, vou dar um exemplo prático para você. Todos os nossos colaboradores, quando saem pela manhã para se dirigir ao aeroporto, eles têm que preencher um formulário que nós chamamos de triagem, onde nós temos lá 15 perguntas que foram elaboradas por um médico, onde estas perguntas têm o propósito, né, de identificar algum possível risco ali de contaminação e te orienta a ficar em casa dependendo das respostas. Há 2 meses atrás, Paulo, nós tínhamos 70 colaboradores trabalhando e nós recebíamos 15 triagens por dia, né? Mas nós deveríamos receber as 70, porque é um procedimento. Então, este processo, Paulo, ele levou algumas semanas para que todos nós, na verdade, pudéssemos entender a importância de cumprir com esse procedimento. Hoje todos estão cumprindo, né? O uso da máscara também, no início se discutia muito, mas será que é necessário? Não, com as regras estabelecidas pelo aeroporto, hoje todos os cessionários, todos os colaboradores têm que utilizar. Nós temos auditorias, né, para monitorar e assegurar a utilização.
Então, numa visão mais de médio prazo, eu acredito que estes protocolos, Paulo, nós vamos ter que dar uma tratativa como se fosse um equipamento de proteção individual previsto na legislação do trabalho e com penalidades, né, com auditorias, até que seja incorporado realmente às nossas vidas com a forma e a maneira que tem realmente que ser. E é um aprendizado, né, Paulo? Imagina que há 3 meses nós não conhecíamos esta necessidade ou a importância de algo desta natureza. Mas eu acho que a organização, de um modo geral falando, tem este papel, né, de não tolerar realmente que o colaborador não cumpra um procedimento. E até mais, viu, Paulo? Eu acho que a organização, quando ela cumpre com esse papel e com uma disciplina, acaba também ajudando o colaborador a levar essa disciplina para dentro das suas casas e ajudar dentro de casa com seus filhos, com a sua esposa, enfim, com seus familiares. Eu acho que essa que é a visão. É muita disciplina realmente das organizações de um modo geral e dos órgãos públicos, né, que tem que fiscalizar realmente e acompanhar de muito perto. Marcos, as equipes foram treinadas, quer dizer, o que os infectologistas falam para mim é o seguinte: as equipes têm que ser muito bem treinadas para, quando elas identificarem uma pessoa com Covid-19, elas saberem agir nesse momento. As equipes estão muito treinadas para isso, elas conseguem entrar numa situação, identificar uma situação, até mesmo uma aglomeração e dissipar isso? Paulo, recorda que dentro dos aeroportos nós temos uma área, né, médica, um centro médico, onde os nossos colaboradores, ao menor sinal, né, de qualquer risco ou uma situação mais complicada, o que é que nós fazemos? Nós levamos este passageiro para esta área, que é uma área onde nós temos lá enfermeiros e doutores e especialistas. Então, todos os colaboradores, eles são treinados. Existe, e eu digo um pouco mais, Paulo, estes procedimentos, na verdade, eles já existem mesmo antes da Covid-19. Porque lembra que o aeroporto é um dos lugares mais seguros do ponto de vista de procedimentos regulados pela Anvisa, pela Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos sim todos os treinamentos, os protocolos. Agora, para você ter uma ideia, esta semana nós estamos iniciando novamente uma reciclagem de todos os colaboradores em relação à Covid. Já foi feito, agora nós vamos fazer novamente com mais profundidade. Nós fizemos, Paulo, uma parceria com o Exército Brasileiro, agora recentemente, onde nós treinamos, o Exército Brasileiro treinou os nossos colaboradores em processos de desinfecção, em como fazer a limpeza dos espaços, a desinfecção, ou seja, os aeroportos, de um modo geral, sempre estão muito bem assessorados, seja pelo poder público, seja por consultorias, neste caso pelo Exército Brasileiro. Então, neste sentido, nós temos muita tranquilidade, viu, Paulo? Ô Marcos, eu citei a Keila aqui na minha pergunta anterior e ela, antenada lá, me mandou uma informação aqui, um release que vocês passaram. Sempre fazendo contas. Pois é. Uma informação que vocês mesmos passaram para ela, eu queria que você comentasse. Que se tem uma previsão para esse mês de julho de 1.400 voos, é um crescimento de 75% com relação a junho, e uma movimentação de 100 mil pessoas, que é bem maior, né, do que junho, que foi 67 mil. Isso até comentei no início. Pois até a Elis falou disso também. De onde que está vindo essa demanda? Essa demanda de julho maior que junho? Por que teve esse salto tão significativo? Reabertura, férias de julho, nem sei se tem férias de julho, né, que as escolas são paradas, né? As fronteiras fechadas, né? Que retomada uma retomada de negócios, né? Mesmo, vocês estão percebendo? De onde que vem esse salto importante na demanda? Ou cargas, não é? Também. Paulo, tem bom ponto, Helenice. Tem cargas, tá? Também nós temos sido muito demandados aqui com alguns voos cargueiros, trazendo medicamentos, trazendo aparelhos, respiradores, máscaras, enfim, tudo que tem relação aí com a Covid. Mas o aumento,
Carlon. Ô Paulo, ele não tem uma relação direta com carga, com voos cargueiros, tá? Perdão, Carlon. Ele é realmente a malha brasileira que começa a ser um pouco melhor desenhada, oferecendo mais destinos. E existe também um aspecto, Carlon, muito bacana, que eu vou te dar um exemplo. Eu vou para São Paulo agora sexta-feira de manhã, eu comprei a passagem por R$150. Então você encontra hoje passagens muito barato. Então eu acho que a companhia aérea também, ela está procurando formas de incentivar as pessoas a voarem, e existe uma parceria hoje entre os aeroportos e as companhias aéreas para mostrar para o passageiro que o aeroporto é um local seguro, as aeronaves têm um sistema de ar-condicionado que é dos mais seguros do mundo, não tem, acho que, tecnologia melhor, somente nas UTIs, quem sabe. Então, eu acho que é um processo realmente de que as pessoas começam a acreditar que nós vamos ter que voltar de alguma forma, né? Eu voltei domingo de Viracopos aqui para o nosso aeroporto. O aeroporto, muita gente. Eu posso te dizer que eu não vi uma pessoa sem máscara dentro do aeroporto. Inclusive eu tirei fotos e mandei aí para todos os amigos da nossa rede aí de contatos da aviação, porque você vê que as pessoas estão incorporando os protocolos, né? E esta é a disciplina que nós precisamos. Então a retomada aí de 67 mil para 100 mil, eu acredito que seja um pouco disso, de uma crença aí realmente, de que nós vamos ter que aprender a lidar com isso e pouco a pouco ir voltando. Ô Marcos, você acredita em mudança do perfil do usuário, do consumidor aí, de voos? Porque a gente está até conversando com alguns empresários aqui já, e eles disseram que a questão de reuniões remotas, por exemplo, veio para ficar. Então aquela necessidade de pegar um voo daqui de BH para São Paulo ou para o Rio de Janeiro para fazer uma reunião, eles já entenderam ali que tem um ganho em custo fazendo isso remotamente. Até questão do medo também das pessoas no início. Você acredita que vai ter uma mudança nesse perfil de usuários? Carlão, eu acredito que sim. Eu acho que muitas reuniões que nós fazíamos, né, de voar para ter uma reunião de 2 horas e voltar, uma ponte aérea para 1 hora, 2 de reunião, eu acho que tem uma tendência muito grande realmente de reduzir. Mas tem um outro aspecto, viu, que eu discordo um pouco, às vezes, desta visão de que, olha, vai mudar o perfil completamente, porque do ponto de vista prático, o que é que nós estamos aprendendo? É que, sim, é possível trabalhar home office, é possível você fazer reuniões diárias. Agora, existe algo muito importante que nós não estamos contando hoje, que são as oportunidades de negócios, as oportunidades de aprendizado que nós temos numa reunião presencial. Porque na minha visão hoje, as reuniões que nós fazemos virtualmente são reuniões muito pragmáticas. Você define um tema, entra na reunião, discute esse tema e acabou. Então, se você entrar na reunião de 1 hora e ela durar 20 minutos, acabou, não tem outro tema, outro assunto. Uma reunião presencial não tem nada como aquele momento do cafezinho, onde você está discutindo, entendendo o negócio, entendendo oportunidades. Eu acho que isso não tem preço. E muitas empresas eu acredito que não deve abrir mão desse relacionamento, dessa proximidade com o cliente, com os parceiros. Mas com certeza nós vamos passar aí por um aprendizado, né, até definir essa nova forma, que com certeza o virtual será incorporado, Carlão. A live do tempo de hoje é com o Marcos Brandão, diretor-presidente da BH Airport. É a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que fica em Confins, na região metropolitana da capital mineira. Marcos, aqui no Facebook, só dar uma boa tarde aqui para os participantes: Anderson Pereira, Brian Frederico, a Eni Oliveira. E eu queria retomar aquela questão do Aeroporto Indústria. É o primeiro do país. Minas Gerais pode se transformar
num hub de negócios. O que vocês estão fazendo para atrair realmente empresas a se instalarem nesse aeroporto indústria que demorou um tempão para entrar em vigor, não é? Ter aí autorização da Receita Federal, não é, Marcos? O que você pode falar para as empresas? Helenice, outro dia eu fiz um bate-papo numa rádio e o meu comentário foi o seguinte, que depois do projeto lá da Zona Franca de Manaus, eu acho que o nosso país não teve um projeto desta magnitude do ponto de vista de aumento da competitividade da indústria brasileira. Sim. Tá? Então, o meu convite aqui para o empresário brasileiro ou aquele empresário também, o executivo, né, que lidera empresas internacionais, é que conheçam realmente o nosso projeto. É um projeto que ele não é um projeto apenas de incentivos fiscais. Nós não estamos falando de incentivo fiscal. Incentivo fiscal é uma parte pequena do benefício. O grande benefício realmente deste projeto, imagina, Helenice, você importa a matéria-prima, recebe essa matéria-prima dentro do aeroporto, faz a manufatura, a transformação em produto final e exporta como se esse material nunca estivesse estado dentro do Brasil, tá? Porque este é o propósito, né? Quando você faz esta logística toda de trazer a matéria-prima, transformar e exportar, o que você está fazendo é a redução do custo logístico das organizações de uma forma drástica. Vale lembrar que o Brasil é um dos países com o custo logístico mais caros a nível internacional. Este projeto resolve este problema, além dos benefícios fiscais. Então, o convite venham conhecer. É uma oportunidade limitada, porque nós temos apenas 750 mil metros quadrados, ou seja, ali nós devemos instalar ao longo dos próximos anos, quem sabe 150, 200 empresas e acabou. Depois disso não tem mais, o Helenice. É um espaço realmente dedicado para este projeto. E o custo para a instalação de uma empresa nesse aeroporto indústria, Marcos, é de quanto mais ou menos? Qual que é o valor que a empresa tem que desembolsar logo no início? Existem alguns modelos, tá? Por exemplo, se nós podemos realizar o investimento de construção de um galpão, de um armazém, ou a própria empresa pode realizar o investimento. Então, essa é uma negociação que nós vamos ter que ter. Em média, as empresas que nós temos conversado, as solicitações são entre 3 mil e 10 mil metros quadrados. Então, nós estamos falando de uma média de investimento apenas com construção da ordem de 50 milhões de reais. E eu acredito que outros 30 milhões de reais de equipamentos, infraestrutura, enfim. Então, é daí, Helenice, que nasce a análise de um potencial de atração, né, ao longo dos anos, junto com estes parceiros, da ordem de 3,5 bilhões de reais. Tá? Esta é a matemática aí, mais ou menos, que nós fizemos para a atração de empresas. Tomara, não é, que esse movimento seja mais rápido possível no aeroporto indústria, Marcos. Tomara, bom, a live... Nós estamos empenhados para isso. Sim. A live do tempo de hoje recebe Marcos Brandão, ele que é diretor-presidente da BH Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana da capital mineira. Paulo Campos, aí, participe também. Vamos lá, Helenice. Marcos, a IATA, que é o órgão que é a associação que regula o transporte aéreo internacional, o vice-presidente da IATA, que eu não lembro bem o nome dele, ele conclamou mês passado aos governos dos países sul-americanos para socorrer as companhias aéreas. Ele achava que até agora as medidas eram insuficientes. O governo federal até implementou algumas medidas, está ainda estudando o que se pode fazer para ajudar as companhias. Eu queria saber, na sua opinião, se o governo federal o que está faltando para socorrer as companhias aéreas aqui no Brasil? Paulo, desde o mês de março, tá?
Nós não estamos falando apenas da companhia aérea, tá? Só para você ter uma ideia, nós estamos falando neste pacote todo, toda a infraestrutura aeroportuária. Então tem a companhia aérea, tem os aeroportos, tem outros parceiros. O governo lá no início de março, eles fizeram uma ajuda para os aeroportos, sim, tá? Que foi a postergação das outorgas, que deveriam ter sido pagas agora em abril, e nós vamos realizar o pagamento em dezembro. Esta foi uma ajuda importante. Foram duas as MPs, a MP 927 e a 936, ela também teve esse objetivo principal, né? Acaba que ajudou as empresas de um modo geral, mas nos permitiu as empresas a reduzirem proporcionalmente o salário, proporcional à jornada de trabalho, em 25%, 50% e 75%. Muitas companhias aéreas tomaram este benefício, porque o complemento desta redução é realizado pelo governo federal. Mas mesmo assim, Paulo, são medidas que, do ponto de vista da companhia aérea, ela é marginal, né? Ela realmente não vai resolver o problema no longo prazo. Eu sei que existe hoje discussões entre as companhias aéreas e o BNDES para uma linha de crédito de longo prazo, para que as companhias possam passar este momento agora de uma forma mais confortável, reduzindo inclusive o volume de demissões. Eu não sei se já foi concluído o acordo entre a companhia aérea e os bancos, mas tem sido muito divulgado na mídia essa discussão em relação à companhia aérea e BNDES, por exemplo, entre outras medidas. Nós sabemos que existe uma medida provisória hoje em discussão no Congresso que tem esta finalidade também. Então, assim, Paulo, a única certeza que eu tenho é que, como o resto do mundo, as companhias aéreas brasileiras, elas precisam de apoio financeiro do ponto de vista de manutenção do fluxo de caixa, para poder manter os empregos e manter principalmente seus leasings, né? Porque você sabe que a companhia aérea, uma das principais despesas é o leasing das aeronaves. Uhum. Então, eu não consigo te dar mais detalhes, mas eu sei que existe muita coisa em discussão, tá? E faz parte deste plano da retomada. Existe um grupo, Paulo, de trabalho formado que tem a ANAC, a ABAR, a ANEA, que representa os aeroportos, a Anvisa, que tem reunião semanal justamente para discutir essas oportunidades aí de alavancar e acelerar um pouco mais a retomada. Ô Marcos, na semana passada a gente acompanhou aí, né, o caso da Azul, que é aí mesmo no aeroporto de Confins, aeroporto de Belo Horizonte, desculpa, demitiu pessoas, né? Cerca de 50 a 100, o sindicato fala que chegou a 100. A Latam também fez demissões, né? Nesses últimos dias. Calcula-se aí que as duas somadas perto aí de 4 a 5 mil pessoas. Tô perguntando isso porque isso acaba, como tá tendo demissão por falta de demanda, principalmente, no aeroporto também isso pode acontecer. Você acabou de falar aí que a expectativa é que até dezembro retome 60% do volume que vocês estão habituados. Isso representa necessariamente que com uma demanda menor vai cair sobre a questão do emprego? Vocês vão ter que ter cortes, inevitável? Carlão, nós estamos usando todos os recursos para assegurar a manutenção. Vou te dar um exemplo prático. O caso do Aeroporto Indústria eu já mencionei, que existe a transferência. Nós temos alguns outros projetos na área de logística, que é um projeto da BH Airport de transformar o nosso aeroporto num importante hub logístico a nível nacional. Nós fizemos agora uma parceria com o Porto de Santos, onde nós conseguimos trazer cargas diretamente de Santos aqui para o aeroporto e desembaraçar estas cargas aqui no nosso aeroporto. Tem uma outra parceria com algumas companhias para fazer o transporte terrestre, ou seja, tudo isso, Carlão, é para oferecer para as empresas algumas opções de serviços e, de certa forma, aumentar o nosso volume de negócios e, desta forma, manter, né, o emprego fazendo transferências aí entre áreas.
Então, essa é a nossa prioridade. Um outro recurso que nós temos é a redução de salário. Então, a redução de 25% ao final do dia representa a manutenção de 25% dos empregos. Então, são decisões, Carlon, que nós precisamos tomar e priorizar. Por quê? Porque a mão de obra, né? A nossa turma, o nosso profissional é um profissional especializado, é um profissional que nós investimos muito em treinamento. Nós somos, em 2018, 2019, nós fomos considerados o melhor aeroporto da América Latina, e isso é fruto de uma equipe, da melhor equipe possível, né, Carlon? Não se faz um trabalho desse, uma conquista desta, sem muito investimento em treinamento. Então, a nossa prioridade realmente é pela manutenção deste know-how, deste conhecimento. Não seria correto da nossa parte fazer uma redução com visão de curto prazo e quando nós voltarmos nós temos problema de qualidade, problemas de entregas, enfim, problemas para cumprimento aí dos procedimentos e dos protocolos. Então, esta tem sido a nossa prioridade, de manutenção realmente deste know-how, deste conhecimento que nós levamos anos para construir, tá? Então, essa é a visão. Agora, o futuro a Deus pertence, né, Paulo? O que estiver nas nossas mãos, tecnicamente falando, nós estamos falando. Live do Tempo de hoje com Marcos Brandão, ele que é diretor-presidente da concessionária BH Airport, que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana da capital mineira. Ô Marcos, aqui no facebook.com tem o boa tarde da Lúcia Natalino também acompanhando. No youtube.com/o tempo online, que a live também é transmitida, tem o Eliseige Rotti. E ele diz o seguinte: hoje entendo a importância de estar, abre aspas, pronto para o mundo, fecha aspas, parabéns a BH Airport. E ainda, Marcos, no WhatsApp 988-100-917, o DDD é o 31, que você também pode participar, tem a pergunta do Jota do Ipiranga. Ele dá boa tarde e diz o seguinte: me surgiu uma dúvida aqui. Este projeto do Aeroporto Indústria, ele não poderá aumentar a sonegação fiscal por produção, Marcos? Qual que é a sua explicação para essa dúvida aqui do Jota do Ipiranga? Muito boa pergunta, Jota. Na verdade, o motivo pelo qual este projeto levou quase 20 anos para sair do papel é que existe uma tecnologia, um sistema de gestão que nós desenvolvemos, aí apoiados por consultorias especializadas e por muita gente da BH Airport e os nossos acionistas, que tem a finalidade, Jota, de assegurar uma relação, um link entre o nosso sistema de gestão e o sistema de gestão da Receita Federal. Então, qual foi o trabalho da Receita Federal para este processo de certificação? Assegurar que estes sistemas conversem e que tenha governança. Então, do ponto de vista prático, o que o aeroporto industrial é você, utilizando de um sistema, encontrar a melhor forma para não permitir que produtos importados, por exemplo, sejam tratados de uma forma que não seja como importação, que as notas fiscais sejam emitidas corretamente. Então, o propósito do projeto, Jota, é justamente o contrário. É incentivar o benefício por conta de uma segurança empresarial maior, tá? Então, este é o processo. Inclusive, por conta disto, a Receita Federal, ela tem um escritório dentro do aeroporto industrial, com este objetivo também de auditar a BH Airport se todos os protocolos e todos os processos estão sendo respeitados, tá? Então, muito boa pergunta, mas o objetivo é justamente o contrário, é de assegurar essa tomada de benefício com segurança empresarial. Dar transparência, né, à operação, não é, Marcos? Justamente.
Ô Marcos, surgiu aqui uma curiosidade minha, que eu vi que foi realizado um investimento pela concessionária de 870 milhões de reais na construção do Terminal 2, vias de acesso, ampliação do pátio de aeronaves, para suportar uma movimentação de 22 milhões de passageiros por ano. Existe aí a previsão de novos investimentos ou qualquer investimento da BH Airport no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins está aí adiado? Helenice, na verdade, nós temos ainda uma oportunidade, não é um investimento obrigatório por contrato, tá? Mas nós temos ainda a oportunidade de fazer uma melhoria muito grande no Terminal 1, aquele terminal antigo. É um projeto que nós estamos estudando. Existe aí algumas oportunidades contratuais que poderia nos permitir fazer este investimento e entre outros vários, Helenice. A grande pergunta hoje é que os investimentos, eles não são mais investimentos obrigatórios contratualmente. Sim. Todos os investimentos que nós estamos planejando a partir de agora têm como premissa o retorno financeiro do investimento, né? Vale lembrar que nós colocamos uma meta para o nosso aeroporto de transformar esse aeroporto num hub de negócios. Daí vem o Aeroporto Indústria, entre outros projetos que eventualmente nós vamos discutir, mas ainda nós estamos sob acordos de confidencialidade, nós ainda não conseguimos conversar a respeito hoje. Achei que você ia dar um furo aqui, Marcos, e anunciar novos investimentos aí, né? Projetos. Para este momento, a nossa expectativa realmente é de investimentos no aeroporto industrial. Mas existem projetos em discussão, parceiros importantes. Então nós estamos olhando para o futuro realmente com uma perspectiva boa de fazer negócios complementares ao volume de passageiros, né? Nós não podemos mais, eu acho que nos tempos atuais, ter um aeroporto dependente exclusivamente ali dos voos do passageiro. Nós temos que ter a ideia é fazer negócios para fomentar novos voos, mas este é um ambiente novo que nós estamos estudando e criando aí com perspectivas de futuro. Ô Marcos, eu me recordo que antes dessa pandemia toda, né, existiam boas possibilidades, vocês anunciaram alguns, mas não anunciaram outros, de mais rotas internacionais para o aeroporto de Confins. A pandemia, obviamente, adia esses planos, mas eu queria que você falasse um pouco, adia ou cancela, como é que tá as expectativas aí com relação aos voos internacionais do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte? Só emendando aqui, verdade que a Delta, ela viria para Belo Horizonte antes da pandemia? É isso mesmo. Paulo, Carlão, na verdade, eu vou contar uma história aqui para vocês, que onde nós estávamos no mês de final de fevereiro, início de março. Nós vínhamos negociando com uma companhia aérea internacional, tá? Esta companhia já tinha previsto um novo voo internacional agora para julho e a expectativa de 10 novos destinos. Então, infelizmente, esse projeto foi congelado temporariamente até nós entendermos esta situação toda e como que nós vamos sair disso, mas a boa notícia há 90 dias existia a expectativa de trazer uma nova companhia aérea para o nosso aeroporto, uma companhia internacional que tinha a intenção de fazer aqui o seu mini hub. Não era um hub do porte do hub da Azul atualmente, mas era uma perspectiva que traria, só para vocês entenderem melhor, nós sairíamos de 46 destinos para quase 70 destinos, para quase 60 destinos, entre voos domésticos e voos internacionais. Pode falar a empresa, Marcos? Por acaso é a Delta ou a Alitalia? Não é. É uma outra empresa, Helenice, mas também nós temos acordo de confidencialidade, eu não consigo ainda mencionar. Tá bom. Mas para vocês terem uma ideia, nós tínhamos já o governo do estado envolvido nas reuniões,
todo o apoio foi dado pela vice-governadoria com o Paulo Brant. Enfim, nós estávamos muito próximos realmente, foi quando chegou a pandemia no Brasil e nós tivemos aí que congelar os projetos. Mas assim, ao final do dia, Paulo, eu acho que nós somos otimistas no aeroporto por natureza. A nossa visão é que tudo isso representa a importância da conectividade do estado de Minas Gerais para a construção da malha brasileira. Então, projetos desta natureza que eu mencionei somente reforça que nós estamos bem posicionados, nós temos um bom projeto e que, infelizmente, como o mundo todo, fomos afetados aí por conta da Covid-19. Mas o projeto ele é bom e nós vamos com certeza retomar aí com esses projetos muito brevemente. Live do Tempo de hoje recebendo Marcos Brandão, diretor-presidente da BH Airport, que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana da capital mineira. Ô Marcos, a gente já vai chegando ao final, mas tem aqui ainda o alô do Michael Celestino, aqui no facebook.com/Portal Tempo. Ele diz que é o melhor aeroporto do Brasil, na opinião dele, do Michael Celestino, e está dando parabéns à BH Airport. Nessa linha aí de investimentos, aquele projeto da Aerotrópole Mineira, ele continua, Marcos, aí no horizonte, ou também a gente não pode pensar nisso agora? Não, eu acho que nós temos que pensar sim, Helenice. O aeroporto industrial é a primeira fase, né? Existem um grupo aí de projetos que nós eventualmente, brevemente vamos falar. Todos esses projetos fazem parte deste contexto, Helenice, da Aerotrópole, que nós mudamos, na verdade. Nós estamos chamando de hub de negócios. Sim. Tá? Mas conceitualmente, a proposta é a mesma, de transformar aquela região num importante hub de negócios, não somente em questões relacionadas à aviação. Existe uma complementariedade de projetos para o aeroporto muito bacana aí que nós temos que continuar estudando. Enfim, tem um aspecto também que eu acho que é muito relevante a gente colocar aqui no nosso horizonte, é que com a pandemia eu acho que o empresariado brasileiro, nós devemos repensar principalmente a relação das indústrias com a China, por exemplo. Então eu acredito que muitas empresas devem retornar aos seus países, onde eu acho que as questões somente de custo passam a ser secundárias. Eu acho que as indústrias devem olhar para o produto de uma forma mais estruturada, com uma visão mais ampla. Então a nossa expectativa é que empresas retornem para o Brasil, investimentos sejam feitos no Brasil, e aí entra esta proposta de hub de negócios nossa, que ela é inovadora, eu não tenho dúvidas disso. Nós estamos bem assessorados, temos 2 acionistas que conhecem do negócio, o Grupo CCR aqui no Brasil, que tem operação internacional de aeroportos, Zurich Airport também, um dos melhores aeroportos da Europa. Então, assim, não é por falta de assistência, né? Estamos bem assessorados e, enfim, o grande ponto, a pergunta aqui é sair realmente dessa pandemia e começar a construir esse futuro novamente. Bom, a gente já vai para o final, Marcos. Só tem mais uma pergunta aqui rapidamente. Paulo Campos. Ô Marcos, eu falo sempre que eu sou velho, mas eu não sou velho, mas sou antigo. Eu sou daquela época que viajei Transbrasil, pela Cruzeiro do Sul, pela saudosa e querida Varig, né? E o aeroporto era uma coisa muito inacessível, as pessoas iam muito bem vestidas, porque pouca gente podia viajar. Eu queria me colocar no lugar sempre do passageiro, daquela pessoa que está nos ouvindo. O que o aeroporto de Confins pode trazer para esse passageiro que vai para o aeroporto, além de ser um lugar de passagem para ela viajar? A gente pode um dia virar um aeroporto de Changi, em Singapura, por exemplo? Paulo, muito boa a sua pergunta. Eu acho que nós podemos, claro que não da dimensão daqueles aeroportos, porque nós estamos falando de investimentos mais do que bilionários, mas conceitualmente é a mesma coisa. Então nós podemos sim ter projetos aqui onde o passageiro tenha experiências, onde o passageiro
não somente o passageiro, a região ali do aeroporto, nós temos 2 milhões de pessoas que vivem naquele lugar. Então eu acho que o desafio que nós temos ali no aeroporto internacional é oferecer realmente melhores restaurantes, melhores opções de compra, para que as pessoas possam visitar o aeroporto para tomar um chopp no final de semana, numa sexta-feira à noite. E isto faz parte do nosso plano, né? Quem sabe um dia ter salas de cinema. Então, assim, a visão é esta, Paulo, numa proporção muito menor, sem dúvidas, mas a visão é esta. Nós estamos falando, vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos falando de ter parcerias com uma universidade e ter um curso de graduação dentro do aeroporto. São exemplos como estes, projetos pequenos, mas muitos projetos pequenos. E vai formando, esse conceito de hub de negócios e o conceito que nós vemos aí em alguns países ao redor do mundo. É isso mesmo, Paulo. Live do Tempo de hoje foi com Marcos Brandão, diretor-presidente da BH Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana da capital mineira. Marcos, quero agradecer a sua participação e a sua mensagem final. Eu que agradeço todos vocês, as pessoas que estão nos acompanhando. E eu acho que a mensagem, Helenice, é que, assim, nós estamos passando por tudo isto, sempre eu tenho o hábito de olhar para as coisas com perspectivas de otimismo e ver a oportunidade em tudo que nós fazemos. Então, acho que nós temos que aprender deste momento, é um momento de reflexão, mas não desistir de iniciar a construção dessa retomada hoje com muita energia, com muita determinação. Eu acho que esse é o nosso trabalho aí, de todos nós, empresários, executivos. Eu acho que esse é o convite, Vamos olhar para as coisas com boas perspectivas e tendo atitude realmente de fazer as coisas. Não tem outra forma. Tem que trabalhar duro, Helenice? E com esse cenário lindo aí que foi hoje, viu, Marcos? Das samambaias, muito bonito aí, que a gente mantenha essa natureza, Ficou lindo. Obrigado. Bom, obrigado, pessoal. Um grande abraço. Um abraço para você também, Marcos. Vamos manter o pensamento positivo, E com essa beleza aí dessas samambaias. Tchau, pessoal. Tchau. Bom, eu quero agradecer também Paulo Campos, editor de turismo. Obrigada, Paulo. Obrigado, Helenice. Obrigado, Carlon. Obrigado você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. E amanhã tem mais. Carlon Aredes, editor de economia. Tchau. Tchau, Helenice. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado aos ouvintes e obrigado, Paulo. E até amanhã. Para você, uma ótima tarde. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã a Live do Tempo é com Carlos Prado, ele que é presidente do grupo Tour House, empresa de soluções em viagens corporativas, eventos e incentivos. Muito obrigada pela sua audiência. Até amanhã.